Bom, pessoal, boa noite a todos que já estão aqui no nosso curso, né, de atualização em tempo, clima e impacto sobre a vida. Nós, além das aulas, né, de algumas horas de aula que nós estamos oferecendo dentro desse curso, nós decidimos, né, trazer palestras que mostrem a atuação de algumas instituições na área de meteorologia e também um pouquinho na área de oceanografia, né, pelo menos em meteorologia. Hoje a gente tem o prazer, né, de estar recebendo aqui a Juliana Remesdorf. Se eu falar errado, depois você corrige, Juliana, né? A Juliana, ela trabalha, né, há quase 10 anos no Alerta Rio, que é um sistema de alerta de chuva, né, principalmente, vamos dizer assim, direcionado à prevenção dos deslizamentos, coisa que no Rio de Janeiro é o principal problema, né, pelo menos começou começou dentro da Fundação GeoRio, desde aquelas chuvas de 1966, 1967, que diluíram, né, Santa Teresa, que é a Fundação GeoRio da cidade, né, se preocupou em fazer obras, né, para contenção de encostas, e ao longo dos anos foi evoluindo. Primeiro para trabalhos que tentavam associar, né, a quantidade de chuva aos deslizamentos em várias regiões da cidade do Rio de Janeiro, e acabou evoluindo que no final do século passado, né, no final da década de 90, instituiu um sistema de alerta. No final não, já em 96 tinha, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela é coberta por pluviômetros em pontos estratégicos, né, para prevenir, ou pelo menos dar sinal dos deslizamentos. E aí sim, na virada do século, né, foi constituída uma equipe de meteorologistas trabalhando junto com geólogos para fazer um alerta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Desde então funciona. Eu tenho muito orgulho de ter vivido esse momento, né, dessa criação, e como eu disse no e-mail, na mensagem que eu passei para vocês, esse sistema serviu de exemplo para muitos outros que surgiram no Brasil, tá? Alguns já estão até desmobilizados, porque todo mundo sabe como é que anda por aí, né? A ciência, sistemas, essas coisas todas. Mas o Alerta Rio continua. Bom, vou parar de falar. A Juliana é meteorologista, formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fez também seu mestrado lá, junto, né, ao Departamento de Meteorologia, lá do Instituto de Geociência da UFRJ. Ela pode se apresentar mais, além de apresentar o assunto que nós teremos, tá? Então, eu vou passar a palavra para ela. Fica à vontade, Juliana, estou por aqui, tá? Deve ir chegando uma pessoa ou outra e a gente vai continuando. É um prazer. Seja bem-vindo. Tá ótimo. Obrigada, Jus, pelo convite. É sempre bom estar falando sobre o Alerta Rio, né? Como você falou, serviu de exemplo para muitos outros centros, né? Ajudou na questão de idealizar, né, como seria um monitoramento, como seria essa questão das prioridades. É uma coisa que hoje a gente está cada vez mais se voltando para a cidade do Rio, né? O Alerta Rio começou voltado para deslizamento e foi se adaptando às necessidades da população, das pessoas, da nossa vida, do cotidiano, das cidades em relação à infraestrutura e uma série de coisas. Então, eu faço parte do Alerta Rio já há quase 10 anos. Entrei aqui, o Alerta Rio estava no Centro de Operações, então entrei aqui no Centro de Operações já tem esse tempo. Eu sou meteorologista, né? Fui aluna da professora Juste, me formei também no mestrado, também pela UFRJ, né? Então, sigo nessa área aí, principalmente de nowcast, em previsão do tempo, que é minha especialidade, né? Então, agora eu vou abrir aqui a apresentação para a gente começar. Bom, então, hoje eu coordeno a equipe de meteorologia do Alerta Rio, né? Então, são meteorologistas e técnicos que compõem o sistema Alerta Rio, juntamente também com profissionais da GeoRio. A gente tem geólogos, geógrafos, eles não atuam aqui com a gente no core diretamente, mas também fazem parte de todo o sistema. Então,
que é um breve índice da minha apresentação. Vou falar um pouco do Alerta Rio, da equipe nossa aqui no Centro de Operações do Rio, nossas principais ferramentas, estágios de chuva e probabilidade de escorregamento, e a comunicação com a população, né? Como é feito toda a nossa questão de alertas. Então, o Alerta Rio, ele surgiu nesse contexto que a professora Juste falou. A gente sempre teve chuvas intensas no Rio, né? Isso faz parte do histórico da cidade, né? Então, aqui são algumas imagens antigas. E essas chuvas intensas, elas causam deslizamentos, alagamentos, mas o principal fator de mortes aqui na cidade era os deslizamentos. Então, se viu a necessidade de criar um sistema voltados inicialmente para esses avisos de deslizamentos ou probabilidades de deslizamento, como a gente chama aqui. Então, o Alerta Rio é um sistema de alertas de chuvas e também de deslizamentos. Ele foi criado no finalzinho de 96, então a gente tem dados começando aí a partir de 97. E o objetivo do Alerta Rio principal, né, entre outros, que a gente tem diversas outras atividades agora, a gente foi integrando isso ao longo do tempo, mas a principal é emitir boletins de alerta à população sempre que houver previsão de chuvas intensas que possam alagar as cidades e, principalmente, ocasionar, deflagrar acidentes geotécnicos, ou seja, deslizamentos nas encostas. Isso aqui é um gráfico que eu coloquei para ilustrar como a gente tem uma influência da questão da topografia na cidade do Rio, né? A gente tem 3 grandes maciços aqui na cidade, né? Nessa figura acima, a gente tem o maciço da Pedra Branca, ali na zona oeste, está mais para a esquerda, ali no canto superior esquerdo. Tem o maciço do Jericinó, que é ali perto da Baixada, divisa com a Baixada, e o maciço da Tijuca. Então, esses 3 maciços, eles influenciam muito aqui na questão da pluviometria aqui na cidade do Rio, na questão dos microclimas. E esse gráfico que eu coloquei é o acumulado de chuva durante o ano todo, né? Isso é um acumulado médio de 97, que foi o início dos nossos dados, até ano passado. Então, acumulado médio no ano, e embaixo são as estações, né? São 33 estações do Alerta Rio. E as primeiras ali, até tem uma que está um pouquinho mais acima que eu não destaquei, mas ali a primeira, né, o destaque ele é principalmente para a primeira, que é a Alto da Boa Vista. Nessa estação a gente tem uma das maiores acumulados médios de precipitação anuais. Ou seja, em regiões próximas da topografia, regiões próximas, a gente tem acumulados elevados. Então, isso influencia muito na questão, né, da chuva e também por conta do deslizamento. Então, por isso que o Alerta Rio tem também como foco o deslizamento. E esse outro gráfico também, cada linha são as estações do Alerta Rio, e eu coloquei para mostrar como a gente tem um período chuvoso, né, aqui na cidade. A gente tem período seco e período chuvoso, mas a gente pode dividir o ano aí em 2 períodos. O chuvoso, ele compreende a primavera e o verão, e o período seco, outono e inverno. Então, a gente tem quedas bem bruscas em algumas estações, principalmente, né, nesse período seco. Então, a partir já do outono, a gente já começa a ter uma diminuição da quantidade de chuva aqui na cidade. Tem eventos pontuais de chuvas também durante o outono e inverno, a gente sempre vê, né, a atmosfera não é linear, mas a gente olhando como um todo, a gente vê essa redução da chuva na maior parte das estações. A única estação ali que, não sei se vocês conseguem ver, que no período seco não diminui muito, é a estação Alto da Boa Vista também, né? Você vê que no período seco ali, ela até sobe um pouquinho ali, ela diferencia ali das demais. Então, é uma estação localizada ali no maciço da Tijuca, né? E a gente pode observar ali que nessas regiões a gente tem uma grande quantidade de chuva. E aqui também, só para ilustrar, né, essa questão das chuvas aqui no Rio, né, como a gente tem valores elevados de chuvas, não só ao longo do ano, né, ou ao longo das estações, no caso da primavera e do verão, mas a gente também tem casos de chuvas muito intensas num curto período de tempo.
né? Então, a gente tem ali, eu coloquei as 10 primeiras, isso tem até no site do Alerta Rio, as 10 primeiras maiores volumes de chuva em uma hora, né, na história do Alerta Rio. Então, ali a gente tem a estação Barra Rio Centro, com 123 milímetros na hora. Isso aconteceu em 2018, em fevereiro de 2018. E tem ali embaixo maiores que 100 milímetros também, várias maiores que 100 milímetros na hora. Então, a questão da topografia não só influencia na chuva durante uma estação ou durante o ano, mas também influencia muito nas chuvas localizadas. Então, a gente tem locais que podem ter chuvas em uma hora, às vezes chuvas climatológicas por mês, né? Uma média climatológica, às vezes acontece em uma hora em determinada estação. Isso reforça a importância de se ter um centro voltado para monitoramento 24 horas, né, como a gente funciona aqui, para poder avisar a população, avisar gestores sobre essa quantidade de chuva que às vezes começa a se formar muito rápido e a gente já está ali avisando e olhando e tenta minimizar possíveis danos, né, avisando a população, avisando aos gestores. Então, introduzindo essa parte histórica do Alerta Rio, né, até como a professora Juiz falou, o Alerta Rio ele pode ser dividido em 3 fases, né, de história. A primeira fase foi voltada para deslizamento, que foi quando ele surgiu, quando ele aconteceu, né, quando formou o sistema Alerta Rio, que durou mais ou menos 2, 3 anos. E aí depois foi se vendo a necessidade de, para avisar o deslizamento, tem que avisar também a chuva. Aí surgiu na fase 2 alertas de chuvas e deslizamentos. Então foi quando entrou uma equipe de meteorologia no Alerta Rio, foi nessa virada aí, foi em 2000, que teve uma equipe, teve meteorologistas ali para complementar essa informação dos deslizamentos, né? Porque inicialmente, né, foram colocadas estações, né? O Alerta Rio surgiu com estações que mediam a quantidade de chuva na cidade. E aí, com isso, os geógrafos faziam as correlações para poder já estudar essa parte de deslizamento. E viu-se que só isso não adiantava em termos de população, de avisos. Então, foi quando entrou a equipe de meteorologia. E depois, na fase 3, que foi no finalzinho de 2010, que foi quando foi criado o Centro de Operações aqui do Rio. E, como o Centro de Operações ele é um órgão que integra, nem é um órgão, é um local que integra vários órgãos, viu-se que era importante ter uma equipe de meteorologia no Centro de Operações, porque acaba impactando a cidade como um todo, né? Não só a parte da GeoRio, mas também outros setores, Colurb, Sete Rio, eu até vou falar um pouquinho mais à frente também sobre isso. Mas foram basicamente essas 3 fases. Né? Então, depois que a gente veio aqui para o COR, a gente teve uma equipe aqui 24 horas, né? Antes não era 24 horas, então com o COR, né, com a estrutura aqui do COR, ele funciona 24 horas, a gente conseguiu trabalhar nesse esquema de monitoramento full time. Então, a gente também já veio aqui para o Alerta Rio, para o Centro de Operações, né? O Alerta Rio veio para cá, onde são realizadas reuniões, briefings meteorológicos, né? O Alerta Rio, ele entra na atividade do COR aqui 100%, né? Então, todo o COR precisa saber se vai chover, se não vai, para poder avisar seus gestores e colocar seus protocolos em ação, caso haja a previsão de chuva. Então, o COR, ele surgiu principalmente com a chuva de abril de 2010, né? Então, algumas pessoas devem lembrar, eu peguei essa chuva, estava saindo da faculdade, fiquei ilhada na Leopoldina, foi horrível. E eu lembro que foi uma chuva muito intensa, foram acumulados muito elevados de chuva. E foi quando a Prefeitura do Rio viu que era necessária uma integração entre os órgãos. Então, aí foi quando o Alerta Rio veio para cá, e essa é a sala do Alerta Rio, né? Então, a gente tem nessa figura da esquerda ali a parte do Alerta Rio, e aqui na frente a gente tem um rapaz da Rio Águas, né? Então, a gente divide a sala com a Rio Águas, que também é um órgão voltado também para essa questão dos rios, e depende da chuva, da informação da chuva. Então, eles ficavam mais perto da gente. Hoje, com essa questão da pandemia,
A gente não tem tanta proximidade com a Rio Água Zero no local, mas ainda assim sempre funcionou desse jeito, né? Sempre teve essa organização. E a equipe do Alerta Rio, ela é composta por 5 meteorologistas, né, contando comigo, e 6 técnicos em meteorologia, né? Então, sempre ali na sala vão ter no mínimo, 2 pessoas, um meteorologista e um técnico, monitorando 24 horas por dia, né? Eu estou de segunda a sexta, ou quando chove muito intenso, eu venho também para o COR, e também às vezes vem o pessoal da GeoRio, então a sala, no geral, fica movimentada. Então, a gente tem uma equipe de meteorologistas e de técnicos também. E lembrando que a equipe do Alerta Rio, ela é uma equipe terceirizada, né? A gente não é público, funcionário público, é uma equipe terceirizada pela GeoRio, né? Então, hoje a gente trabalha pela empresa Squitter, né? Então, a gente faz parte aí dessa parte da prefeitura, dentro da GeoRio, mas como terceirizados. E aí, depois que o Alerta Rio veio aqui para o Centro de Operações, né, a gente percebeu como é importante ter essa informação da meteorologia, da previsão, disponibilizar essa informação para outros órgãos, né? Então, a gente tem diversos órgãos aqui no COR hoje representados, né? Rio Águas, CORB, SEDAI, GeoRio, Light, SEG, SETRio, e cada um tem a sua especificidade em relação ao tempo, né? Por exemplo, SETRio, eles precisam saber quando vai chover, para poder colocar mais agente na rua, COLURB também com antecedência para limpar ralos, né? Então, muita operação aqui, quando a gente já dispara algum tipo de previsão, né? A gente faz previsão hoje até 4 dias à frente, então é um tempo hábil aí para essas equipes estarem se programando. E outros órgãos, por exemplo, não se preocupam com a chuva, se preocupam com o vento, né? Por exemplo, Light. Então, quando tem previsão de ventos, rajadas de ventos mais intensas, eles também já se programam para tentar colocar mais agentes na rua, porque vai ter queda de poste, vai ter queda de árvore. Então, a gente consegue aqui dentro, o Alerta Rio, direcionar essa informação conforme o órgão. E eles disparam seus protocolos, né, em função da nossa informação. Então, aqui dentro do COR, essa informação conseguiu chegar muito mais rápido nesses órgãos, né, que têm suas sedes espalhadas pelo Rio. Então, com um representante aqui dentro, eles conseguem receber essa informação nossa aqui através de e-mails, através de briefings mesmo aqui nas salas. Eles recebem essa informação e conseguem já passar para os seus gestores e tudo acontece de uma forma muito mais otimizada. E o Alerta Rio também, aqui dentro do COR, além de ter essa facilidade de comunicação com outros órgãos, a gente consegue ter uma facilidade de comunicação com a população. O Alerta Rio tem seus canais de previsão, de informação, mas a gente também utiliza muitos canais do Centro de Operações, né? Que o Centro de Operações ele tem uma equipe de comunicação interna que também fica 24 horas por dia, e a gente consegue deflagrar aí alertas muito mais rápido. Além disso, tem uma sala de onde o pessoal das rádios, eles ficam ali informando o trânsito, eles fazem entradas ao vivo, né, também de trânsito. E aí, quando tem uma previsão de chuva ou uma previsão de vento, mudança de tempo, muitas vezes a gente vem, desce para essa salinha ali no primeiro andar, que é essa sala de imprensa, e fala nas rádios, dá entradas ao vivo também nas rádios. Então, é uma forma também de comunicação com a população que a gente ganhou muito, né? Eu não sei se eu falei, mas o Alerta Rio, quando ele começou naquela fase 1, ele não ficava aqui no COR, ele ficava lá em São Cristóvão, na sede da GeoRio. Então, a gente ficava numa sede de um órgão e essa comunicação era mais difícil, né? Então, depois que surgiu o Centro de Operações, a gente veio para cá, essa informação ficou muito mais otimizada.
E as principais ferramentas aí do Alerta Rio. A gente tem uma série de ferramentas, tanto de previsão como o Nowcast, né? O que é o Nowcast? Uma previsão de curto prazo, que a gente chama. É uma previsão que, olha, daqui a 1, 2, 3 horas pode ser que chova. E a gente tem uma série de ferramentas que nos auxiliam a dar esse tipo de aviso, né? De alerta. Então, a gente utiliza radares, né? Que são ferramentas de auxílio aí à previsão Nowcast. Pluviômetros, tem sensores de raios também que nos auxiliam aqui. As câmeras do COR, uma de previsão que é para realizar uma previsão mais a longo prazo, né? No caso, o longo prazo nosso aqui é no máximo 4 dias. Né? O centro de operações, ele trabalha de uma forma muito rápida, né? Até por isso que o Alerta Rio não faz previsão para o mês ou para daqui a mais de uma semana. Isso porque primeiro a gente tem que ter uma acurácia um pouco melhor, né? Porque o COR depende disso, a GeoRio também depende disso, né? De eventos que vão acontecer hoje ou acontecer nos próximos dias para serem tomadas ações rápidas. Então, o foco nosso é essa previsão mais curta, né? De até 4 dias e previsão que é daqui a 1, 2, 3 horas. Então, vou começar falando dos radares, né? No caso, a gente tem um radar, mas a gente utiliza outros também. Mas a prefeitura tem um radar, que é o radar meteorológico do Sumaré. Ele fica lá no maciço da Tijuca, essa é uma visada do radar, né? Atrás a gente tem o Maracanã, né? Uma foto bem legal. O radar, ele fica dentro desse radomo, né? Uma antena. Então, a gente tem esse radomo em volta dele de proteção. Então, deixa eu ver se vai passar aqui agora. Então, essa aqui é uma animação do radar meteorológico, né? O radar são imagens de 2 em 2 minutos. Elas ficam disponíveis em sites para a população, todo mundo pode consultar aplicativo. Essa animação é uma animação de 2013, onde a gente teve uma chuva bem intensa. Deixa eu ver se ela vai de novo. Então, ela é uma animação bem rápida, né, que eu coloquei, mas para a gente ver o deslocamento desses núcleos. E quanto mais vermelho se aproxima ali do vermelho, mais intensos esses núcleos de chuva são. Né, o radar, ele enxerga numa determinada altura, né, específica, né, ele está em cima já do maciço da Tijuca, então ele tem uma determinada altitude. E aí, conforme os núcleos vão se aproximando, esse radar emite ondas que detectam gotas de chuva dentro das nuvens. Quanto mais gotas, mais vermelho ali, mais concentradas, ou seja, mais chuva a gente tem disponível ali para cair, né? Então, o radar, ele pega essas gotas de chuvas que estão na atmosfera, que são as nuvens, né? E coloca nessa escala de cores. Então, isso a gente já consegue ter uma ideia de quando a gente tem um núcleo de tempo se aproximando, né? Então, começou a laranja, vermelho, é um núcleo de chuva intenso, né? O radar, ele não pega todas as nuvens, né? Quando são nuvens que não tem gotas de chuvas para precipitar, né? Ele tem essa configuração e ele não mostra. Então, ele mostra realmente quando é um núcleo de chuva já mais intenso, né? Mesmo começando ali no verde, normalmente, quando a gente já tem um núcleozinho verde, que já pode ocasionar uma chuva fraca, moderada, por exemplo. E aqui eu coloquei uns produtos que a gente vê internamente, né, aqui no Alerta Rio, né, para curiosidade. A gente não disponibiliza ele nos sites porque gerar esse tipo de produto acaba aumentando o intervalo de tempo entre as imagens. E o COR, ele precisa de informação ali muito rápido. Então, para manter esse intervalo de 2 em 2 minutos, uma série de coisas a gente não consegue disponibilizar nos sites, mas é interessante para vocês saberem, né, que a gente realiza, por exemplo, uma varredura vertical, né, a gente consegue parar o radar rapidamente, mirar a antena dele para algum núcleo específico e consegue enxergar a altura, né, desse núcleo, né, então a gente tem uma escala
aqui nas imagens dessa altura, da altitude, a gente tem e consegue ver por dentro desse núcleo como estão essas gotas de chuvas, né? Quanto mais vermelhas, mais gotas, maior volume de chuva. E essa parte azul é o que a gente chama de assinatura de granizo. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, nessa varredura da esquerda, de cima, a gente tem uma parte azul que era uma nuvem bem intensa e com grande extensão vertical, ou seja, era uma tempestade bem intensa, e com granizo também. Nessa imagem mais da direita, a gente tem uma nuvem também um pouco mais, não com tanta extensão vertical, mas ainda assim com bastante chuva dentro dela. Tinha uma área até maior ali de vermelha, né? Ou seja, bastante chuva ali, água precipitável, que a gente chama. E nessa figura aqui de baixo, no centro aqui embaixo, é uma ferramenta também que às vezes a gente utiliza para estimar o tempo de chegada de um núcleo de chuva em direção ao radar. Então, ele consegue estimar, por exemplo, quanto tempo ele pode chegar. Mas isso nem sempre é linear, né? Às vezes o núcleo está vindo, toma outra direção, às vezes ele está vindo, por exemplo, ele da região serrana, da Baixada, perde força, ou às vezes ele vem muito forte, ganha força aqui, às vezes ocasionando uma chuva muito maior. Então, a gente tem uma série de desafios, né, em relação a monitorar esses núcleos de chuvas, porque eles não são lineares, né, eles vão mudando conforme eles vão se aproximando, ou eles surgem também já em cima aqui da cidade, do Rio. É um cenário típico de primavera e verão. A gente tem a formação de um núcleo de chuva em cima, por exemplo, do maciço, por conta do calor e umidade. Então, o radar está limpo, não tem nada. Em 5 minutos surge uma bolinha ali vermelha e causa uma chuva rápida e intensa em vários pontos, né? Em alguns pontos da cidade. Então, a gente utiliza esse radar, né, nosso, que é um radar banda C, e a gente utiliza também, né, para complementar a informação, o radar também do Pico do Couto, da Aeronáutica. A gente tem um posto aqui de visualização cedido por eles num acordo com eles de cooperação técnica, e a gente consegue ver essas imagens um pouco melhores, elas também são disponíveis na internet, no site da Aeronáutica, e esse radar da Aeronáutica, ele pega uma área um pouco maior do que a nossa. O nosso, ele pega essa figura aqui de baixo, que são esses raios aqui, ele pega até a última circunferência. Ele pega ali a divisa do estado com Minas, pega quase toda a região da Costa Verde, pega ali também até a Baixada litorânea, não pega, né, ali mais para o norte do estado. Então, para complementar essa informação, né, de chuva em volta aqui da gente, a gente usa esse radar do Pico do Couto e também os radares do INEA. Né? Eu coloquei esse do Pico do Couto aqui porque a gente tem uma estação de visualização dele aqui na sala da Alerta Rio. Então, pela imagem aqui, a gente consegue ver que ele pega aí parte de São Paulo, pega o estado todo, e juntamente também com os do INEA. Então, os pluviômetros, né? Então, depois que a gente começou a ver pelo radar, tem núcleo se aproximando, a gente já começa a emitir avisos aqui para os órgãos, para a população. Então, núcleo de chuva se aproximando, vem pela Baixada ou vem pela região serrana. E a gente fica monitorando para ver o quanto que ele vai gerar de chuva, ocasionar a chuva, né? Então, para isso a gente utiliza os pluviômetros. Então, o Alerta Rio, ele conta com 33 pluviômetros, né, estações pluviométricas, sendo que desses 33, 7 deles possuem dados também de vento, pressão, temperatura e umidade. Então, algum deles possuem sensores também, além do sensor de chuva, né, que é o pluviômetro.
E são dados de 15 em 15 minutos, né? Então, pelo radar, a gente viu se aproximando a chuva começou a chegar, a gente já começa a receber esses dados, tudo, né, automaticamente nas plataformas, e já começa a avisar, olha, região norte está chovendo, região zona oeste está chovendo fraco, moderado, e a gente vai balizando esses alertas e avisando ainda, porque muitas vezes esses núcleos chegam, por exemplo, pela zona norte, e a gente vê que está chegando para o centro, já começa a mandar mensagem que está chegando no centro ou chegando na zona sul. Então, são dados de 15 em 15 minutos também, que ficam também disponíveis em tempo real também nos sites, além também de poder baixar esses dados desde 97 no site do Alerta Rio é possível fazer esse download de todos esses dados. Então, aqui é só uma visualização da distribuição desses pluviômetros. Ali tem 3, nesse dia que eu peguei a imagem, estava chovendo fraco, então quando chove fraco a gente pinta de azul, né? O site ele automaticamente pinta de azul. Então, essa é a distribuição deles, né? A distribuição dos pluviômetros do Alerta Rio, ela é voltada, como começou, na GeoRio começou com o foco em deslizamento, né? A GeoRio deu para o Alerta Rio esse foco, eles foram instalados voltados nessa questão de deslizamentos. Então, não só a distribuição na cidade como um todo, mas também com foco em deslizamentos, né? Então, a gente tem ali uma concentração um pouco maior na região ali próximo do maciço, centro, zona sul, na zona norte, onde a gente tem maior ocorrência desse tipo de evento. E para complementar também, a gente utiliza aqui internamente no Alerta Rio a informação dos pluviômetros das sirenes, né? Então, a gente tem acesso a esse tipo de dado. Então, os pluviômetros das sirenes, eles são 83 pluviômetros, né, do sistema de alarme sonoro aqui da cidade. Então, esse sistema de alarme ele é composto por sirenes e por pluviômetros, né? Então, alguns locais têm um pluviômetro e mais de 1, 2, 3 sirenes, né? Então, por isso que a gente tem um número maior aí de sirenes. E a gente também recebe esses dados, consegue visualizar esses dados que norteiam a gente também para os nossos alertas, né? Esses pluviômetros, eles são foco 100% nas comunidades, né, na parte de deslizamento nas comunidades. Então, eles não têm uma distribuição grande pelo município, mas ajuda bastante a gente aqui nesse monitoramento da chuva aqui na cidade do Rio. Né? Então, fazendo parte aí dessas ferramentas, né, eu falei dos radares, depois começa a chover os pluviômetros, e a parte de raio. A gente tem hoje 2 sensores de raios que ajudam a gente também no monitoramento do tempo, né? Então, na verdade, são 2 sistemas. O primeiro sistema, que é esse sistema com uma parceria com Furnas, que a gente usa, que se chama L-Trax. Ele detecta em tempo real, né? São sensores espalhados pelo Brasil, de uma rede que se chama RINDAT, e a gente, com esse software, consegue visualizar aonde os raios estão caindo. Esses sensores detectam aonde esses raios estão caindo, plotam em tempo real para a gente. Então, é uma informação que a gente vai tendo aí de 2 em 2, 3 em 3 minutos, a gente vai tendo essa informação. Então, por exemplo, né, nesse dia, tinha um núcleo de chuva se aproximando do estado, e a gente consegue ver a evolução dessas descargas, né, ao longo do espaço e do tempo. Então, muitas vezes, sistemas, né, chuvas com grande atividade elétrica começam a se aproximar e vão perdendo essa atividade conforme vão aproximando. Ou seja, quanto maior a atividade elétrica, mais intensa a tempestade. Se está perdendo essa atividade, é porque está perdendo um pouco a intensidade da chuva. E isso, para a gente, é um indicativo também, é um norteador desses avisos. Então, a gente consegue saber em volta aqui da gente onde tem chuva com raio, né? Se essa chuva está se aproximando com raio aqui ou está diminuindo.
Então, é muito importante essa questão dos raios. Então, esse é o sistema de Furnas, que a gente tem aqui também na sala do Alerta Rio. E o outro sistema é o sistema de detecção de raios de uma empresa que se chama SOS Raios. Ela instalou aqui no centro de operações, nessa imagem aqui, na primeira imagem do prédio, a gente tem um sensor ali instalado ali bem aqui no terraço, ele está circulado ali de vermelho. Esse sensor, ele é um pouco diferente desse outro sistema de Furnas. Esse sensor, ele detecta num raio de 20 a 30 quilômetros, né? Então, esse sensor, ele também tem anemômetro, tem a parte de vento, mas a principal parte dele é essa branquinha, que está mais acima, que ele detecta a variação do campo eletromagnético. Então, quando a gente começa a se formar uma tempestade que tem atividade elétrica, esse campo em volta vai variando, e esse sensor ele detecta e manda sinais para a gente nessas telas que estão aí embaixo. Então, a gente consegue ter uma ideia se tem uma chuva, com um núcleo de chuva se formando com raios, nesse raio de 20 quilômetros em volta do sensor. Então, aqui, por exemplo, é uma imagem que a gente recebe aqui, né, desse sensor. Então, quando começa a ter uma variação desse campo, essa linha laranja, ela começa a variar, e conforme o raio acontece, ele tem esse pico, né, seja ele negativo ou positivo, dependendo da polaridade do raio. Então, o negativo é para baixo. E ele conta esse raio, a gente tem um contador de raios, né, esse sensor disponibiliza para a gente essa estimativa, né, de quantos raios caíram nessa área em volta do sensor, né, nesse caso foi de 47. Então, esse sensor, ele complementa a informação lá de Furnas, né. Ele, na verdade, é uma informação até que a gente recebe antes, né, então, quando a gente tem uma chuva se formando, típica de verão, às vezes o radar está limpo, e a gente começa a ter indicativos nesse sensor, começa a oscilar. Muitas vezes o radar, ele pega um pouquinho depois, então a gente recebe antes essa informação de alguma variação no campo, então a gente já fica atenta. E aí logo em seguida, né, um pouco de tempo depois, a gente tem a informação pelo radar que está se formando uma nuvem de chuva com descargas. Então, é uma tempestade, né, a tendência de ser uma chuva mais intensa. E aí, depois que esses raios estão acontecendo, a gente consegue ver nesse software de Furnas. Então, quando o raio cai, a gente consegue visualizar ele nessa parte espacial, né, no mapa. Então, são duas ferramentas, né, que auxiliam a gente também bastante nessa questão dos avisos aqui para os meteorologistas. E as câmeras do COR também, elas se tornaram uma aliada nossa, né? Isso porque a gente não tem pluviômetro em todas as partes da cidade do Rio, e muitas vezes a gente vê uma chuva se formando no radar e não registra nos pluviômetros, mas a gente consegue acessar as câmeras aqui do COR e consegue visualizar se já está chovendo em um determinado local, mesmo antes da gente receber esse dado, de ter algum tipo de registro de dado nos pluviômetros. Então, a gente tem acesso aqui internamente a essa plataforma, são quase 1.000 câmeras espalhadas pela cidade. A gente utiliza também, não só para ver chuva, mas para ver também vento, né? Então, a gente tem, às vezes, árvores caídas. Então, se a gente sabe que está tendo algum tipo de rajada, está aproximando uma frente fria, ou aproximando alguma tempestade, não conseguimos receber dados de vento, mas vimos que tem alguma árvore caída, a gente já começa a ficar atento nessas regiões. Então, as câmeras acabaram sendo uma ferramenta também de auxílio aí na previsão de curto prazo, né, nessa parte de avisos de chuva e de vento para a cidade do Rio. Né? E como é que a gente
gera essa previsão, né? Eu falei de ferramentas aqui que a gente chama de nowcasting, radares, pluviômetros, sensores de raio, câmeras, isso tudo a gente consegue juntar, a gente junta essa informação para poder gerar um aviso, olha, daqui a 1, 2, 3 horas vai estar chovendo em tal área, ou a chuva está vindo da Baixada e vai pegar a Zona Norte. Isso é essa previsão nowcasting. Mas a gente faz essa previsão também até 4 dias. Então, vamos supor se hoje tivesse uma previsão de chuva, né? Então, de manhã, o pessoal aqui do COR já teria informação de que, por exemplo, à tarde já teria uma chuva. Então, ele já começa a se preparar. E aí, quando à tarde a chuva começa a se formar ou se aproximar, a gente faz a previsão nowcast. Então, para gerar essa informação diária, a gente utiliza modelos de previsão do tempo, né? São os modelos numéricos. Então, eu não sei se algumas pessoas têm esse detalhamento maior, mas eu coloquei só para visualizar quais os modelos que a gente usa, né? Principalmente. Então, a gente usa um modelo de escala regional, que a gente chama, né? Ele vê num espaço menor, né, a parte da previsão, ele faz a previsão não para uma área muito extensa, né? Não para o Brasil todo, mas para uma parte, por exemplo, como estado. Então, a gente utiliza esse tipo de modelo, né? São cartas de pressão, de temperatura, uma série de índices meteorológicos em diferentes camadas da atmosfera. O meteorologista que está aqui, ele gera esse tipo de previsão. Ele faz a previsão 4 vezes ao dia, sempre 4 dias à frente, né? Ele atualiza essa previsão. Então, além de fazer esse monitoramento, ele faz uma previsão também sempre para 4 dias à frente, né? Então, ele utiliza esse tipo de modelo. O regional que a gente usa é o WRF, modelo WRF. E uma série de outros sites também que a gente utiliza de previsão, né? Sites que disponibilizam modelos de previsão, né? Da NOAA, site do INDE, CPTEC, né? CPTEC, ele tem muita informação sobre meteorologia, a gente utiliza muitas informações de lá. O INMET, Instituto Nacional também de Meteorologia, tem um modelo também regional que a gente utiliza bastante, que é o Cosmos. Então, o meteorologista, ele reúne, né, na hora de fazer a previsão, ele junta todas essas informações, gera a previsão para o dia e 4 dias à frente, e faz também o monitoramento do tempo. Conforme a chuva vai chegando, ele vai emitindo os alertas, informando tanto aqui para os gestores, como também para a população. E aí, o meteorologista que está aqui, né, além dessas funções, ele auxilia o centro de operações nas mudanças de estágio de chuva e na parte também de probabilidade de escorregamento, que é uma parte associada já ao rio. Então, a gente tem de estágio, né? Quais são os estágios? Na verdade, isso aqui já até atualizou. Essa apresentação aqui está um pouco mais antiga. A gente tem 5 estágios de chuva. Hoje são normalidade, aí mobilização, atenção, alerta e crise. Então, são 5 estágios de chuva. E probabilidade de escorregamento são essas 4. A parte de estágio de chuvas, ela está voltada mais para a cidade, ou seja, em função da mobilidade da cidade. Então, o COR auxilia, é o COR que faz essa mudança de estágio, né? Então, quando muitas vezes vocês já devem ter visto nos jornais, né? A cidade do Rio se encontra em estágio de atenção, é o COR que dá essa mudança, que faz essa mudança. E a gente, o meteorologista, ele auxilia os gestores aqui do COR a realizar esse tipo de mudança. Já a probabilidade de escorregamento é a gente que aciona já o rio, avisando, olha, conforme vai chovendo, né, depois que a chuva já começa, é que a gente tem a probabilidade de escorregamento mudando, e por conta do acumulado de chuva. Então, são 2 coisas diferentes, né, mas que o meteorologista tem que estar informando, tanto já da chuva na cidade,
né, focando na questão da mobilidade, como também na parte da georrio, que é a parte de escorregamento, de chuva acumulada no solo. Né? Então, essa aqui, os estágios, a gente entra com informações técnicas, né, que auxiliam, no caso, o chefe do corpo a fazer essa mudança de estágio. A gente auxilia aqui, principalmente, né, e-mail, WhatsApp, a gente tem uma série de grupos do WhatsApp que a gente starta esses gestores aqui do COR, e aí a gente informa sobre nebulosidade, chuva, vento, ressaca, fenômenos meteorológicos, a própria mudança de estágio também. E a gente realiza briefings também, a gente desce para aquela sala do centro de operações aqui, eu não sei se o pessoal viu na figura lá inicial, quando eu falei do centro de operações, mas tem aquela sala com umas telonas e a gente desce, faz briefings, né? Então a gente pega o microfone, fala como está o tempo na cidade e a previsão para as próximas horas, se vai continuar chovendo ou não. Então o meteorologista ele age diretamente, age juntamente com os gestores aqui do COR nessas mudanças de estágio relacionadas à chuva. Né? E a parte de escorregamento, a gente tem, como eu falei, ela muda conforme já começa a chover. E aí a gente muda esses estágios conforme o acumulado, ou em 1 hora, 24 ou 96 horas, que é essa tabelinha aqui na direita. Então, o meteorologista ele fica de olho também nessa informação do acumulado, e no site do Alerta Rio a gente faz essa mudança aqui da probabilidade de escorregamento, né? Ela é disponibilizada também no site, no aplicativo também. Então, a gente realiza com essa previsão de chuva, a gente realiza esse auxílio interno aqui no centro de operações, e também a parte da população, né? O Alerta Rio tem canais também diretos com a população, né, que eu comentei no início da apresentação. Além de ter uma ajuda do centro de operações, a gente tem aplicativos, a gente tem site, a gente também tem um Twitter, né, com bastante informação. No nosso site, além dessas informações que eu falei, de dados de chuva, imagens de radar, a gente tem uma série de estatísticas, de relatórios interessantes, né? Então, aqui, essa climatologia de precipitação em junho. A gente consegue juntar nesse slide a informação de todos os junhos que a gente já teve de dados do Alerta Rio, qual foi o junho mais seco ou o junho mais chuvoso, isso para todos os meses. Então, é uma série de informações interessantes no site aqui do Alerta Rio, e o aplicativo também não tem esses relatórios, mas tem as informações em tempo real. Né? Então, aqui o aplicativo, a gente tem uma série de funcionalidades, é possível ver em cada estação quando está chovendo, receber previsão, saber a previsão dos próximos dias. Né? O Twitter, a gente hoje tem aí quase 300 mil seguidores, né? 273 mil. E é muito interessante o Twitter também, porque as pessoas, elas mandam fotos para a gente, né? Então, além das câmeras do COR, a gente tem aí as pessoas nos ajudando também. Às vezes começa a chover em determinada área, não registrou no pluviômetro, na câmera às vezes não tem câmera no local. A gente está vendo pelo radar que tem um núcleo de chuva, e às vezes as pessoas mandam, olha, chovendo aqui na Penha, chovendo aqui Campo Grande. E a gente já começa também a ter um olhar mais específico para essas áreas. Além também de informações que a gente disponibiliza no Twitter, né? Uma série de, às vezes, curiosidades, previsão do tempo. Né? Então, aqui, para finalizar, né, eu coloquei um esquema de como funciona o Alerta Rio. Né? Eu acho que isso é válido para ficar e depois para o pessoal olhar com calma. Né? Mas o Alerta Rio, ele tem seus equipamentos, né? Então, essa parte direita é o radar, as estações, os radares ali do INEA, aeronáutica que a gente utiliza.
Dados também de coleta, a gente consulta dados da Aeronáutica, do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a gente utiliza nessa parte direita todas essas informações. Como corpo técnico, aqui na esquerda a gente tem os meteorologistas, técnicos, e aí fazendo parte da GeoRio também, geólogos, engenheiros. E essa equipe, ela emite avisos de chuva 24 horas por dia. A previsão do tempo é atualizada 4 vezes ao dia, ou seja, a cada 6 horas é dada uma atualização da informação da previsão do tempo. Além disso, também nessa parte inferior, a gente presta comunicação, informação para o COR, para a comunicação do COR, as concessionárias, órgãos do COR, a própria Defesa Civil também, por questões das sirenes, a gente informa se a chuva vai continuar, vai diminuir onde está tocando sirene. A ciclovia também, a gente tinha, na parte da ciclovia e de vias, a gente informa se está chovendo muito em algumas vias, porque a Sete Rio pode fechar algumas vias em função da chuva, né? E na parte superior, para o público externo, né? Então, a gente informa tanto interna, que é nessa parte inferior, como na externa, que é essa parte superior, que são os sites, aplicativo, a própria assessoria de comunicação aqui do COR. Né? Então, o Alerta Rio, ele tem essas diversas funções, né? O Alerta Rio, ele começou com um deslizamento e foi evoluindo, né? Foi se adaptando à necessidade da sociedade, né? Cada vez mais em função das chuvas intensas, né? De minimizar danos, né? O Alerta Rio entra como um ajudante nessa questão, né? Da população, de avisar a população em relação às chuvas, né? Não só os gestores internos, mas também, principalmente, a população, né? Que é o principal foco aí desde a criação do Alerta Rio. Então, basicamente, era isso, né? Que eu tinha um pouco para falar do Alerta Rio. Né? Esses são os meus contatos, mas também qualquer coisa, a professora Justi entra em contato comigo se alguém quiser alguma informação mais detalhada.